Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo Logística Farmacêutica. Comprometimento nas atividades diárias pelos medicamentos. Aqui iremos abordar os principais medicamentos que interferem nas atividades cotidianas do paciente, devido às suas reações no organismo. Existem alguns medicamentos que, na maioria das vezes, interferem ou até impedem a realização de algumas atividades, pois eles podem afetar a coordenação motora, prejudicar a percepção visual ou auditiva, impedir o autocontrole, anular a percepção de perigo, bloquear o senso de responsabilidade. Principais atividades comprometidas: dirigir. Exemplos de medicamentos que prejudicam o ato de dirigir veículos. Antidepressivos tiram a atenção, a concentração, a vigília e dificultam a visão. Analgésicos podem diminuir a pressão arterial e causar sonolência. Ansiolíticos e tranquilizantes causam sonolência, reduzem os reflexos e as reações. Antiepilépticos causam sonolência e confusão mental. Hipnóticos causam sonolência. Relaxantes musculares causam sonolência e deixam as reações mais lentas. Estimulantes causam irritação e sono. Broncodilatadores aceleram o coração, causam tremores e convulsão. Antieméticos causam sonolência. Hipoglicemiantes e insulina causam tremores e convulsão. Neurolépticos reduzem os reflexos, as reações e causam sonolência. Trabalhar. Exemplos de medicamentos que prejudicam o trabalho. Oftálmicos podem atrapalhar a visão. Tranquilizantes e sedativos podem atrapalhar o raciocínio, aprendizagem e memória. Estimulantes podem deixar o funcionário irritado no ambiente de trabalho. Quimioterápicos levam à queda de cabelo, fazendo a pessoa não querer sair de casa. Beber socialmente. Sabe-se que alguns medicamentos interagem com bebida alcoólica. Portanto, caso esteja efetuando algum tratamento com remédios, evite ingerir bebidas alcoólicas. Exemplos de medicamentos que não combinam com o consumo de bebidas alcoólicas. O álcool acelera o esvaziamento gástrico, caso se esteja utilizando o ácido acetilsalicílico, aumentando assim a absorção do álcool. O álcool usado com paracetamol sobrecarrega o fígado, podendo trazer doenças hepáticas. O álcool aumenta o efeito dos antidepressivos. Você sabia? Ao olhar essa imagem, você terá a mesma visão de uma pessoa sobre o efeito de álcool. É uma sensação ruim, não é? Então vamos conscientizar as pessoas sobre os efeitos do álcool e como ele prejudica os tratamentos farmacológicos. No curso de atendente de farmácia, falamos de algumas receitas. Para você que fez o curso, iremos relembrar. Mas se ainda não contratou o mesmo, aprenda agora os tipos de receitas que podem chegar às farmácias e drogarias. Tipos de receitas. Apresentação de receita. É uma prescrição comum, que depois da venda é devolvida ao cliente. Receita de controle especial. Receita tipo C.
Para medicamentos da lista C1, antidepressivos, antiparkinsonianos, anticonvulsivantes e antiepilépticos, antipsicóticos e ansiolíticos, neurolépticos, anestésicos gerais, antitussígenos. Na cor branca, em 2 vias, uma via fica na farmácia e a outra com o paciente. Válida por 30 dias após a prescrição. Válida apenas no estado emitente. Quantidade máxima por receita para até 60 dias de tratamento. Até 3 substâncias por receita. Limite de 5 ampolas para medicamentos injetáveis. Antiparkinsonianos podem ser para até 6 meses de tratamento. Para medicamentos da lista C2, substâncias retinóicas de uso externo, na cor branca, em 2 vias, uma via fica na farmácia e a outra com o paciente. Válida por 30 dias após a prescrição. Válida apenas no estado emitente. Quantidade máxima por receita para até 60 dias de tratamento. Para medicamentos da lista C4, substâncias antirretrovirais sujeitas a receituário do programa de DST, AIDS, ou sujeitos a controle especial. Na cor branca, em 2 vias, uma via fica na farmácia e a outra com o paciente. Válida por 30 dias após a prescrição. Válida apenas no estado emitente. Até 5 substâncias por receita. Para medicamentos da lista C5, anabolizantes, na cor branca, em 2 vias, uma via fica na farmácia e a outra com o paciente. Válida por 30 dias após a prescrição. Válida apenas no estado emitente. Quantidade máxima por receita para até 60 dias de tratamento. Limite de 5 ampolas para medicamentos injetáveis. Receita de controle especial de antimicrobiano, usada para antimicrobianos, na cor branca. Em 2 vias, uma fica na farmácia e a outra com o paciente. Válida por 10 dias após a prescrição. Válida apenas no estado emitente. Quantidade máxima por receita para até 90 dias de tratamento. Não tem limite de antimicrobiano por receita. Receita médica sem retenção. Para medicamentos da lista D, substâncias precursoras de entorpecentes e ou psicotrópicos. Sujeito à receita, mas sem a retenção da mesma. Notificação de receita azul, B1. Formato de cheque, cor azul. Usada para medicamentos da lista B1, substâncias psicotrópicas. Válida por 30 dias após a prescrição. Válida apenas no estado emitente. Quantidade máxima por receita para até 60 dias de tratamento. Limite de 5 ampolas para medicamentos injetáveis. Notificação de receita azul B2. Formato de cheque, cor azul. Usada para medicamentos da lista B2, substâncias psicotrópicas anorexígenas. Válida por 30 dias após a prescrição. Válida apenas no estado emitente. Quantidade máxima por receita para até 30 dias de tratamento. Contendo a substância sibutramina, pode ser para tratamento igual ou inferior a 60 dias, acompanhada do termo de responsabilidade do prescritor. Notificação de receita amarela, A. Formato de cheque, cor amarela. Usada para medicamentos das listas A1 e A2, entorpecentes, e A3, psicotrópicos. Válida por 30 dias após a prescrição. Válida em todo o país. Quantidade máxima por receita para até 30 dias de tratamento. Limite de 5 ampolas para medicamentos injetáveis. Notificação de receita especial de retinoides. Usada para medicamentos da lista C2, retinoides de uso sistêmicos. Acompanhada do termo de consentimento de risco e consentimento pós-informação. Válida por 30 dias após a prescrição. Válida apenas no estado emitente. Quantidade máxima por receita para até 30 dias de tratamento. Limite de 5 ampolas para medicamentos injetáveis.
Notificação de receita talidomida, usada para medicamentos da lista C3, imunossupressores, acompanhada do termo de esclarecimento para o usuário de talidomida e termo de responsabilidade. Válida por 15 dias após a prescrição. Válida apenas no estado emitente. Quantidade máxima por receita para até 30 dias de tratamento. Limitado em 30 dias o número de ampolas por medicamentos injetáveis. Isento de receita. Alguns medicamentos não necessitam de receita. Os grupos de medicamentos de notificação compulsória, os fitoterápicos e medicamentos administrados por via dermatológica podem ficar expostos na farmácia, em local de livre acesso aos clientes. Os grupos dos medicamentos que não se enquadram nos grupos citados anteriormente, mas são de venda livre, devem ficar atrás do balcão. Mercado de trabalho para farmácia e drogaria. Antes de começar a trabalhar em qualquer área, é muito importante saber todos os detalhes do mercado de trabalho que você deseja entrar. A partir dessa aula, você conhecerá todas as informações referentes ao trabalho em farmácia e drogaria, se tornando um balconista preparado para o mercado de trabalho. O mercado farmacêutico sofre mudanças constantemente, através da evolução tecnológica e inovações industriais internacionais e nacionais. No Brasil, a indústria farmacêutica teve uma enorme evolução por meio dos medicamentos genéricos e dos produtos correlatos, que aumentaram muito na qualidade. Outro avanço no mercado farmacêutico é o aumento de novos estabelecimentos como farmácias e drogarias. A economia mundial e nacional cresceu muito através da movimentação de capital, decorrente de vendas ou fusões entre laboratórios farmacêuticos e redes de drogarias. Com o aumento de estabelecimentos, a demanda de funcionários e profissionais qualificados cresceu bastante no decorrer dos anos. Devido ao desenvolvimento do setor farmacêutico, a Anvisa percebeu a necessidade de novas normas e regras para garantir a qualidade dos produtos e dos profissionais desse segmento. Junto a toda essa evolução do mercado farmacêutico, também ocorre uma pressão do mercado de trabalho sobre os profissionais, que a cada dia têm que se capacitar, e sobre os empresários, que precisam disputar com a concorrência. Competitividade do mercado farmacêutico. Além de existirem milhares de farmácias e drogarias, parte de seus produtos também é vendida em supermercados e perfumarias. Com isso, a competitividade desse setor aumenta a cada dia. Anteriormente, alguns produtos como fraldas descartáveis e cotonetes eram vendidos apenas em estabelecimentos farmacêuticos, mas com o passar dos anos e aumento da demanda, passaram a ser vendidos por mercados e supermercados, diminuindo mais ainda o lucro em drogarias. Conforme surgem novas farmácias e drogarias, o faturamento do setor farmacêutico cresce, mas o lucro desses estabelecimentos diminui, pois a concorrência gera a redução dos lucros. Mesmo diante dessa realidade, as farmácias e drogarias continuam sendo estabelecimentos lucrativos e que geram bons salários. O principal fator para ganhar da concorrência e aumentar os lucros da farmácia ou da drogaria é oferecer um bom serviço. Existem várias formas para alcançar a excelência em serviços, e iremos abordá-los agora. Dispor de produtos requisitados pela população.
O responsável pelas compras da farmácia e drogaria deve estar atualizado em relação aos medicamentos recém-lançados. Exemplo: o medicamento Solevare é um medicamento recente usado para disfunção erétil. Procurar vender as novidades de produtos divulgados pela televisão. Exemplo: creme Goicocheia, usado para eliminar os vasos à mostra das pernas. Não deixar faltar os medicamentos mais procurados, pois isso dá chances para a concorrência vendê-los. Exemplo: Dorflex é um dos medicamentos mais vendidos no Brasil. Oferecer desde medicamentos até produtos de higiene e beleza, pois a variedade dos produtos no estabelecimento facilita o fechamento das vendas, sendo que alguns clientes só concluem a compra porque a farmácia dispõe de todos os produtos do seu interesse. Estar bem localizado, próximo a centros comerciais. Estar instalado em um local acolhedor, com estacionamento próprio ou próximo. Promover o estabelecimento. Divulgação do estabelecimento em carros de som. Realizar um bom atendimento para que a própria clientela divulgue para outras pessoas. Possuir um bom quadro de funcionários para que os clientes sejam atendidos com qualidade e retornem em outra oportunidade. Apresentar diferenciais dos outros estabelecimentos. Venda pela internet. Exemplo: tela principal do site da Ultrafarma, uma das farmácias mais conhecidas no Brasil. Venda pelo telefone. Entregas em domicílio. Oferecer o serviço de aplicar injeção. Você sabia? Aplicação de injetáveis. Primeiro, o estabelecimento deve ser registrado e liberado pelo CRF e pela Anvisa para essa atividade. Segundo, dispor de ambiente próprio para essa atividade. Terceiro, ser realizado por um profissional habilitado e validado por um órgão certificado pelo Conselho Federal de Farmácia. Exemplo: curso de injetáveis oferecido pela Ascoferj, a Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro, disponível no link abaixo. Oferecer o serviço de colocação de brinco na orelha. Observação: o estabelecimento deve ser registrado e liberado pelo CRF. Oferecer o serviço de verificação de pressão arterial. Observação: o estabelecimento deve ser registrado e liberado pelo CRF. Oferecer o serviço de aferição de glicose. Observação: o estabelecimento deve ser registrado e liberado pelo CRF. Oferecer o serviço de verificação de temperatura corporal. Observação: o estabelecimento deve ser registrado e liberado pelo CRF. Dispor de uma variedade de produtos. Preço menor. Dispor de serviço de telemarketing. Ter fácil acesso, rampa em vez de escada, para pessoas com deficiência física. Promover algum dia no mês para oferecer algum serviço social. Realizar sorteio de prêmios para os clientes cadastrados e que realizam muitas compras. Fornecer aos seus clientes algum tipo de desconto em outros estabelecimentos em parceria, como salão de beleza, clínica de estética, etc. Ministrar palestras educativas sobre saúde para a população, para que ela acredite na seriedade do estabelecimento e dos seus profissionais. Funcionar 24 horas para atender melhor a população. Praticar o endomarketing. Endomarketing é um conjunto de estratégias de marketing aplicadas dentro do ambiente de trabalho. Essa é uma estratégia de mercado que tem como finalidade a melhora do convívio no local de trabalho e, por consequência, aumentar a produtividade dos funcionários
e assim aumentar os lucros da empresa. Investir em treinamento e desenvolvimento de pessoal. Isso deixa o funcionário satisfeito e faz com que ele se apegue à empresa. Facilitar a comunicação entre todos os níveis hierárquicos da empresa, para que todos os funcionários possam expor suas necessidades no setor em que atuam. Você sabia? Endomarketing é uma das mais novas áreas da administração e busca adaptar estratégias e elementos do marketing tradicional, o normalmente utilizado pelas empresas para abordagens ao mercado, para uso no ambiente interno das corporações. Quem nunca ouviu falar que antes de vender um produto para seus clientes, as empresas precisam convencer seus funcionários a comprá-lo? O endomarketing surge como elemento de ligação entre o cliente, o produto e o empregado. Conhecer o perfil do cliente. A idade dos clientes frequentadores da farmácia ou drogaria. Exemplo: se for uma farmácia de bairro com maior venda para idosos, a farmácia precisa dispor dos medicamentos mais usados por essa faixa etária, como antihipertensivos, hipoglicemiantes, fraldas geriátricas e etc. Classe social da área onde está localizada a farmácia ou drogaria. Exemplo: se a farmácia está localizada em um bairro nobre, ela precisa dispor de produtos de higiene pessoal e beleza, com alta qualidade. As doenças que mais acometem os clientes da sua farmácia ou drogaria. Exemplo: se é próximo de um hospital especializado em doenças cardíacas, provavelmente a demanda de medicamentos para doenças cardiovasculares será maior. Para descobrir o perfil dos clientes, o estabelecimento pode fazer pesquisas com os mesmos para saber os produtos que estes precisam e assim delinear os perfis encontrados. Exemplo: a farmácia recebe muitos clientes frequentadores de academias e na pesquisa eles informam a necessidade de determinados suplementos. Exposição adequada dos produtos. A forma que o produto está exposto é a primeira etapa de uma venda, pois a primeira impressão é a que fica, onde a maioria dos clientes é atraída pela organização, localização e iluminação da farmácia. Essa farmácia, por exemplo, transmite desarrumação e não atrai a atenção dos clientes. Portanto, se o estabelecimento possui seus produtos expostos de forma mais chamativa, ele sai na frente da concorrência. Essa imagem mostra os produtos organizados e arrumados por cor, coloridos e chamativos. Atentar para a exposição de produtos de acordo com o clima. Exemplo: facilitar a visualização de medicamentos para gripe e resfriado no inverno. Coloque os produtos mais caros na faixa de ouro, que é na altura dos olhos. Nessa faixa, o produto é facilmente visualizado e favorece as vendas. Exemplo: Cicatricure é um medicamento caro. Oferecer um espaço convidativo, ambiente climatizado e agradável, área de circulação espaçosa para evitar que os clientes fiquem se esbarrando uns nos outros e nos produtos. Oferecer cestas para facilitar o trânsito pelo interior da loja, sem precisar se preocupar em não deixar o produto cair. Exercícios, parte 2.